Divino Mestre Jesus, amigo, todos nós agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo que se renova para nós, permitindo-nos aqui estarmos reunidos, buscando estudar o Apocalipse, texto extraordinário que nos foi legado pelo apóstolo João, fruto das suas visões em arrebatamento, conduzido por Jesus. Nós possamos aqui, associando a doutrina espírita com o material que já temos da lavra do nosso irmão Honório Onofre de Abreu, realizar o melhor ao nosso alcance, compartilhando essas ideias extraordinárias que nos ajudam a compreender os movimentos dos tempos atuais e possamos assim colaborar contigo, Senhor, para que o mundo progrida. Que assim seja. Muito bem. Apocalipse, capítulo 21, versículo 21. Vamos ler aqui alguns versículos para iniciarmos os trabalhos. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Muito bem, o versículo 21, que diz o seguinte: E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Então, esse primeiro tópico, e as 12 portas eram 12 pérolas, é um símbolo bem interessante, porque a pérola é aquela gema que já nasce pronta, enquanto que as outras precisam ser lapidadas para revelarem o seu esplendor. Então, como que a pérola é produzida? Entra ali uma impureza na ostra, ela então envolve essa impureza com o material que ela produz, o nácar. Então aquela impureza é envolvida dessa forma e se torna uma pérola. Então essa pérola ela é elaborada pelo processo de defesa orgânica, em que certa impureza vai irritar a intimidade celular. E a reação química envolve e produz a pérola. Então, de modo geral, as nossas reações propõem, às vezes, até esbofetear quem nos irrita. Ou agredir de alguma forma, dar o troco, tirar uma casquinha. Essa é a nossa reação de um modo geral. Então, o símbolo aí é que a ostra aponta para nós como deve ser o nosso serviço silencioso envolvendo as reações complexas com o melhor das nossas expressões. Então, sobre um processo negativo e desconfortável, nós vamos criar uma preciosidade. Qual é a preciosidade? A virtude, que vai gerar bons pensamentos, boas ações, boas palavras,
boas ações. Nós lembramos, inclusive, de João Batista, que se alimentava de gafanhoto e de mel silvestre. Então, o gafanhoto, nós já conhecemos o símbolo, por exemplo, quando estudamos as pragas do Egito. Então, o gafanhoto é aquele inseto que destrói, que dilapida a plantação. Então, é o símbolo dele dos corrosivos, os corrosivos internos, os corrosivos que nós vamos recebendo para serem transformados, para dar uma resposta diferente para aquele que nos endereça essas complexidades. Então, o gafanhoto simboliza para nós, nesse contexto, mesmo que há impureza e entra na pérola. Nós vamos, então, contrapor ao invés de uma reação na mesma moeda, no mesmo tom, nós vamos aplicar o evangelho na reação. Vamos buscar devolver para aqueles que de alguma forma, nos agridem, de alguma maneira, o melhor que nós pudermos em termos aí do que já temos aprendido. Então, é o amai, bendizei, fazei bem e orai, que aprendemos com Jesus no capítulo 5, versículo 43 de Mateus. Ouviste que foi dito: amarás o próximo e odiarás, aborrecerás, conforme a tradução, teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos perseguem e maltratam, e orai pelos que vos odeiam, que é devolver a virtude por meio de ações condizentes com o que nós já estamos aqui buscando assimilar e desenvolver. Então, esse é o símbolo aí. Então, as 12 portas, ou seja, todo o sistema de exteriorização do ser já está saneado. Os sentidos, os 5 sentidos, eles já expressam, pode entrar, pode estar aberta. Isso, boa noite. Os sentidos expressam já exteriorizam, porque os sentidos são portas, e nós desenvolvemos ao longo da evolução, e que hoje nós devemos utilizar os sentidos com sabedoria, na pauta do que o Evangelho nos tem ensinado, que a doutrina espírita tem nos recomendado. Então, compete-nos o quê? Utilizar bem o livre-arbítrio e assim agir. Porque esses que nos oferecem aí, essas impurezas, vamos colocar assim, só para ficar no símbolo aqui do que a pérola transforma em preciosidade. Esses que nos oferecem as impurezas, as complexidades, são espíritos que esperam de nós, que já temos o conhecimento que temos, uma reação diferente. Eles não esperam de forma consciente: eu vou lançar isso para esse irmão, porque ele já tem conhecimento espírita, ele vai me devolver algo diferente. Não. É a espera natural de quem está precisando avançar na evolução, que está exteriorizando ainda pontos complexos, porque o mais adiantado auxilia o menos adiantado por meio do contato social. Então, eles esperam de forma inconsciente uma reação na pauta do que Jesus
como modelo e guia, amigos, nos indica. Esse é o ponto. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola. Então, entra e sai preciosidade. Então, entra, não é o que entra que contamina o homem, mas é o que sai. Então, aquilo que entra, e recebemos pelos sentidos cinco sentidos, por exemplo, a visão, audição, olfato, paladar, tato. O que entra, que é algo complexo, desagradável, tem que ser filtrado, porque essa porta aqui, o muro, as portas ali são componentes do muro, então representa o sistema de entrada e de saída, e filtragem e retorno. Nós estamos falando da mente. O tempo todo aqui. A mente, que é o espelho da vida, em toda parte. Então o espelho faz dois movimentos básicos, capta e reflete, de maneira automática em fração de segundos. Fração de segundo. Então nós estamos aprendendo a identificar o processo, como que é esse processo de irradiação espontânea da nossa natureza, para fazermos qual trabalho? De domarmos as inclinações más. Então nós somos convocados primeiro à vigilância quanto aos pensamentos, por exemplo, esse é o movimento para o qual os espíritos nos chamam. Mas esse movimento é o de identificação e tomada de consciência do efeito. Porque a causa do pensamento qual que é? Nós temos aqui falado muito isso, aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo. Causa do pensamento são as emoções, são os sentimentos. Então nós estamos trabalhando para controlarmos os sentimentos, que propõem as inclinações. O espírito é reconhecido por domar as suas inclinações más. As inclinações são propostas, amigo, pelos nossos sentimentos naturais, na pauta dos desejos e das emoções primárias, que geralmente emergem no momento de uma reação, de uma agressão do meio. Qual que é a agressão do meio hoje que nos alcança? É uma palavra atravessada de um familiar, de um companheiro de trabalho, é um movimento abrupto no trânsito. Esses são os componentes que nos irritam. É o meio que nos agride. E nos agride por quê? Porque nós ainda estamos em transformação moral, ainda estamos em processo de evolução, de progresso, não nos tornamos ainda plenamente virtuosos no campo do automatismo, então precisamos da vigilância, porque essas reações nos pegam pelo contrapé quando nós menos esperamos. Aí nós soltamos, como se diz na gíria, soltamos os cachorros, os gafanhotos, os leões, os tigres, aquilo que compõe aí a nossa fauna interior, no mundo arquivado aí, que estão arquivados como substratos para a realização de novas coisas. Então essa entrada lá no passado, por exemplo, associando com o movimento das tribos, então a entrada em Jerusalém no passado era feito pela entrada pelas tribos, 12 tribos, que distribuíam ali o conhecimento acerca da lei de Deus, e nós entrávamos nessas tribos pela reencarnação, entrávamos inclusive pelos movimentos de escravização, como no caso dos babilônicos, que
fizeram o cerco a Jerusalém, invadiram e levaram os judeus cativos. Então, qual o movimento que os babilônicos fizeram? A enxertia dos judeus na Babilônia. A enxertia de novos conhecimentos. Os conhecimentos sobre a lei de Deus. E por que os judeus passaram por essa expiação? Porque eles não estavam observando da maneira adequada os mandamentos. Não estavam praticando, estavam seguindo. Então, os babilônicos representaram o efeito, como resposta a uma causa. Não há efeito sem causa. Toda causa tem um efeito. Então, os babilônicos representaram o escândalo necessário, instrumentos da justiça. E, por sua vez, iriam responder no tempo e no espaço. Então, aqui nós estamos trabalhando não mais como a ideia de proteção, de nós nos encasularmos dentro de um muro, buscando uma pseudo-proteção, mas a verdadeira proteção é a irradiação de novos valores. Em termos espirituais, sabendo, por exemplo, que os espíritos nos influenciam muito mais do que nós imaginamos, de ordinário são eles que nos dirigem, e o ponto de contato são as nossas irradiações, sentimentos e pensamentos. Então, a verdadeira proteção é a irradiação do bem, do amor, das virtudes. O bem e o amor que se expressam pelas virtudes. Não há outra forma de expressarmos o bem e o amor, amigos, a não ser pelas virtudes. E aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo que amar profundamente é vivenciarmos virtudes. Os Espíritos são claros nesse ponto. Amar, efetivamente, não é aquela atitude reducionista de acharmos que temos que abraçar a todos, em todos os momentos. Não. Amar em profundidade é exercitar virtudes. Por quê? Porque cada pessoa com a qual nós vamos nos deparar no movimento do dia a dia vai exigir de nós uma determinada virtude. Para cada um nós vamos exercitar uma capacidade. Um precisa de tolerância, porque ele só conversa asneiras, por exemplo, sem tolerância. Qual que é o nosso papel? É de fazer uma patrulha ideológica e ficarmos perseguindo esse companheiro? Não, é nós oferecermos outras coisas. Outro já vai precisar de paciência, porque ele é irritadiço, é nervoso. Então ele precisa de receber de nós o quê? O movimento da paciência. E assim por diante. Então o amor se expressa assim. Nenhum de nós expressa o amor simplesmente por frequentarmos um templo, por adorarmos a Deus, que não exerce ação direta na matéria. Nós expressamos o legítimo amor nos movimentos sociais, fazendo o bem de forma ativa, levando o pão, levando a vestimenta, palavra reconfortante. Amigo, o simples modo cortês, educado de tratarmos um morador de rua, já é um bem que está sendo feito para aquela pessoa. Porque o morador de rua, às vezes, está acostumado a receber o que da sociedade? Gafanhotos, impurezas do coração, que ele... O Chico conta um caso, que certa vez... Chico conta um caso, certa vez ele estava caminhando num local,
e com um grupo de amigos, e tinha um morador de rua, mendigo. Aí o Chico pediu licença pro pessoal e foi lá. E abraçou aquele morador de rua, estava todo sujo, todo maltrapilho, mas estava lá sereno, tranquilo, sorridente. Aí o Chico falou para ele assim: nossa, Chico, você foi lá, abraçou lá a pessoa suja, mau cheiro. Aí ele falou assim: o que me atraiu foi a luz daquele espírito. Eu fui lá, aí os espíritos me disseram que ele estava na última existência dele na Terra, que ele tinha pedido aquela existência para exercitar o desprendimento, que é o que faltava para ele evoluir. Então, não vamos dizer que são todos, são, mas tem muitos que estão pedindo essa prova dura, que para eles não é expiação, para eles é prova. Para esses espíritos. É a prova para a depuração final. Mas, evidentemente, que nós não vamos agora fazer assim: então vamos deixar os moradores de rua na situação que eles estão, vamos continuar a dar nossas migalhas, porque nós somos os obreiros da última hora da regeneração, que vamos distribuir a esmola. Não, nós temos que transformar a sociedade conforme era o escopo de Kardec. Kardec vai dizer literalmente que essas pessoas que são carentes não podem ficar à mercê da boa vontade da caridade alheia. Tem que haver uma política de Estado. Não tem como fugir desse assunto, não tem como fugir dessa realidade. Ô, Fernando, você estava querendo falar alguma coisa aí? Não. Só ouvir. Tem uma... Kardec Depois eu falo. Kardec faz esse comentário, deixa eu ver se eu localizo aqui. Acho que na questão 888, caridade e amor ao próximo. Deixa eu ver. Aqui, ó. São os espíritos que dizem isso, ó, questão 888. E se deve pensar da esmola? Condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Por isso é que na regeneração, conforme Santo Agostinho vai nos dizer, perfeita a equidade do presídio e as relações sociais. Isso seria um contrassenso. Na regeneração, que é o mundo ditoso, nós ainda temos irmãos na penúria, na miséria, na carência, esperando que os bonzinhos vão lá levar que lhe sobra. Então é toda uma quebra de paradigma. Nós estudamos o Espiritismo para quebrar paradigmas, e não para permanecermos na mesmice milenar do nosso egoísmo. Porque o objetivo da doutrina espírita questão 799, é destruir o materialismo. O materialismo se expressa pelo apego aos bens deste mundo, o apego exacerbado aos bens deste mundo, e vai gerando o supérfluo no coração daqueles que vão assambarcando os bens do próximo, e daí vão decorrer a miséria, a pobreza, as desigualdades sociais, todo um sistema que Jesus veio transformar. Os espíritos são claros, Jesus não veio fundar a religião. Nós aqui na incapacidade de entendermos o que Jesus queria, fundamos uma religião sobre o que Jesus, sobre aquela pedra extraordinária que ele representava. Está errado? Não, porque isso faz parte da engrenagem da evolução. Mas nós vamos ver aqui nos versículos que vêm
Olha, tem gente aí que vai se surpreender na regeneração, tá? Cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade, praça simboliza linha de interação. Que conforme for essa linha de interação, na pauta aí das paixões, vai gerar até a obsessão. Então a praça é a linha de interação. Então onde que se encontra a praça básica, essencial de cada um de nós? É o coração. O coração é a praça básica, onde os sentimentos interagem. Nós oferecemos respostas aos que convivem conosco, com aqueles que nós vamos nos encontrar, mesmo que esporadicamente, e que eles também oferecem para nós alguma coisa. Daí a necessidade da vigilância, do estudo empenhado para identificar o bem e o mal, o certo e o errado, para que nós não continuemos a engolir o quê? Gafanhotos. Muito bem, está na sintonia aí, né? Gafanhotos. E devolver, às vezes ainda piora o gafanhoto. Ele vira escorpião, barata, vespa, daquelas vespas. Já viu aquelas vespas desse tamanho assim, ó? Vira uma vespa daquela, um enxame de vespa, marimbondo, não é? Então, fazer o quê? A nossa realidade, que às vezes ainda solta aí essas criaturas aí. Muito vigilante, nossa. Tem que estar muito vigilante mesmo. Muito vigilante, mas mesmo assim a gente ainda cai na esparrela de vez em quando. Não, a gente cai. Às vezes você desce, Tem que respirar. você desce ali do seu prédio, ali, você vai fazer até uma feirinha ali no sacolão, você desce do seu prédio, aí você encontra lá com um grupinho de vizinhos conversar, pronto, você entra numa esparrela. Somente quando entra na política. Você já entra na esparrela. Detalhes, às vezes com detalhes. É um detalhezinho que Você te... está no supermercado, aí a pessoa que está na frente pega as compras, mas deixa o carrinho ali. Você não Travando tem que ali. passar. Eu falei, será que a pessoa não tem o senso comum, que é tirar para a pessoa passar? Aí eu penso assim, eu não vou corrigir a pessoa. Mas eu pego o carrinho olhando para ela para perceber que é assim, entendeu? Eu não vou me expor com a pessoa e falar, fulano, você tá errado e tal. Mas é mais ou menos Porque não adianta. isso. Não adianta. Olha, por exemplo, eu vou entrar aqui numa questão polêmica. Por exemplo, não adianta nós entrarmos aí numa guerra, numa campanha fundamentalista, por exemplo, contra o aborto. Não estou falando aqui que nós somos favoráveis ao aborto, não. Mas a maior parte da humanidade, amigos, não tem o conhecimento para saber o que significa o aborto. Por que não tem o conhecimento? Porque as religiões falharam em educar as massas. O próprio espiritismo, não o espiritismo, mas os espíritas, nós espíritas, o movimento espírita, falhou em educar as massas, em transmitir o espiritismo puro, cristalino, conforme Kardec nos legou, para as massas, no trabalho da educação, que é a arte de formar caracteres. Então, qual o resultado que nós temos? Nós temos aí uma associação dos espíritas, de um modo geral, com fundamentalistas, que odeiam o próximo. As religiões são falhas, né? As religiões são falhas. Então, é um tipo de uma cruzada que nós não, na qual não devemos entrar. Se alguém nos perguntar, não, eu sou contra o aborto, por isso. Certo? Mas, amigos, nós temos que ver o estado da sociedade, o estado de ignorância, as dificuldades que existem na sociedade. Tem pessoas que estão envolvidos aí nesses movimentos complexos porque estão na vida delas, estão na faixa da evolução que lhes pertence. Nós estamos em outra faixa. Vamos lembrar de Jesus. Jesus passou aqui na Terra estabelecendo bandeiras contra isso ou contra aquilo? Não. De forma nenhuma. Jesus era propositivo. Jesus era
fazia propostas na base do amor. Então, qual o papel dos espíritos? É educarmos as pessoas. Instruirmos as pessoas acerca da vida espiritual, da sobrevivência, da consequência das ações. Mas nós temos que oferecer condições dignas de vida para as pessoas. Chico Xavier mesmo dizia isso. Como é que nós vamos ensinar evangelho para quem está de barriga vazia? Como é que nós vamos ensinar evangelho para quem tem uma carência material e não tem o dinheiro para comprar alimento para seus filhos? Nós vamos fazer como o Tiago, né, na Epístola de Tiago, que ele vai falar lá dos fariseus que acreditavam em Deus, mas não praticavam, né? Que a caridade verdadeira é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, que os demônios também creem em Deus e estremecem, que não basta dizer aquele que tem a necessidade, para ele ter resignação e paciência, é preciso oferecer para ele o recurso. Está lá em Tiago. Isso de Tiago. Não é? Então, esse é o trabalho para o qual nós somos chamados. E a doutrina espírita hoje nos chama para esse movimento. Se é um discurso que não agrada muito, aí já é um problema que é de quem não tem sabido fazer uma leitura ampla e aprofundada do Espiritismo. Existe muita análise rasa da doutrina espírita. Muita análise rasa, que não aprofunda os temas, que não aprofunda as entrelinhas. E é o que nós estamos buscando fazer aqui. Quem tem acompanhado aí os nossos estudos desde o começo, sabe que aqui nós nos empenhamos para ir nas entrelinhas do assunto. Esmiuçar. Para quê? Para nós que nos posicionarmos como melhores entendedores do Espiritismo? Não. Porque o nosso objetivo aqui é praticar, é vivenciar. E se esse não é o nosso objetivo no dia a dia, nós estamos perdendo nosso tempo. Estamos perdendo nosso tempo. Nós estamos desperdiçando as pérolas. Estamos sendo os porcos, que recebem pérolas e as destrói. Sabe o que fazer com elas. Então, nosso objetivo aqui é nos aprimorarmos e buscar fazer a parte que nos toca na obra da criação. Envolve melhoramento do mundo, todas as instâncias. Então, nós entramos pela reencarnação ao longo do tempo, pelas portas amplas que representam as 12 tribos, portas largas, certo? Portas largas. E o que sai é simbolizado pelos apóstolos, 12 apóstolos. É o substrato. Então, o substrato, o apóstolo qual o símbolo do apóstolo? Eles são os melhores substratos que as 12 tribos produziram. Substratos mais profundos. Porque eles eram aqueles espíritos que compreenderam Jesus e o seguiram. Embora imperfeitamente, mas eles o seguiram. Negaram aqui, negaram acolá, mas se arrependeram e o seguiram. Se tornaram seus multiplicadores do mundo. Quando você fala desse substrato, é o processo que você está falando do gafanhoto, né, que entra, que é o estranho, que o corpo Sim. vai reagir. Aí ele se transforma nisso. Então ele se transforma. transformou. E pode fazer uma analogia também eu estava pensando aqui no processo que você muitas vezes falou da síntese da planta com a luz solar, Sim. Né, até chegar no oxigênio puro. Sim. Né? Também é um processo diferente, mas que também... É o símbolo da oliveira, que as árvores simbolizam espíritos e pessoas. Tem a videira,
tem a figueira, a videira e a oliveira, que são 3 tipos de espíritos, ou 3 tipos de fases, e também 3 tipos de espíritos, grandes grupos. Então a figueira simboliza o conhecimento. Então nós aqui somos figueiras. Muitas folhas, muito conhecimento, falamos sobre o texto bíblico, explanamos sobre o Evangelho. Figueira. A videira representa por exemplo, o espírita que busca, pelo esforço, domar as inclinações más, é o sacrifício. Por quê? Porque a videira produz a uva que macerada proporciona o vinho. Então tem o sacrifício. E o conhecimento que alimenta o intelecto, a figueira, é a luz que aquela figueira está sintetizando. É um sol. É um sol. Então nós podemos ser árvores que refletem os pensamentos mais complexos do mundo. Porque nós estamos sintetizando uma luz complexa. Filosofias materialistas, filosofias hedonistas que buscam prazer acima de tudo, o capitalismo mais selvagem, o consumismo mais atroz. Nós estamos sintetizando uma luz de filósofos, de pensadores com os quais as conveniências nos fazem afins, de acordo com a conveniência. Então, figueiras. E na doutrina, pessoas como árvores, né? São árvores. Como o cego lá, veja as pessoas como árvores que andam. Então, vamos chegar lá. Então, o elemento que admira a luz complexa de alguém que emite uma filosofia de vida complexa, vai passar a ser um seguidor, um profeta, um multiplicador. Vai vivenciar aquela filosofia, que vai se expressar em ações, hábitos no cotidiano, que vão expressar aquela ideia. A educação é a arte de formar caracteres. Então, para formar caracteres, você vai proporcionar uma ideia, uma filosofia, um pensamento. Nós aqui estamos lutando para disseminar o espiritismo, que é o Evangelho redivivo. Então, a videira. Então, a videira representa um movimento intermediário. Nós já conseguimos produzir o vinho pela maceração, o vinho que traz a euforia, são as virtudes ali de desenvolvimento, mas também o vinho pode embriagar. Então o elemento pode, por exemplo, ele pode se embriagar com as próprias ideias e o próprio conhecimento e considerar que ele está realizando grande coisa por ter um conhecimento como o conhecimento espírita, por exemplo. E ele vai e senta em cima disso. Então ele está embriagado consigo mesmo. Com a vaidade. Se considera acima de tudo. Com orgulho. Então, é a videira. A videira está na transição. Transição. Questão 493. A virtude sempre que nós resistimos ao mal. Então, é a videira, está na resistência. Tem virtude, mas de vez em quando a gente cai na esparrela, que nós estamos dizendo aqui. Aí a oliveira representa o trabalho completo. Então a oliveira também faz a fotossíntese, mas já é uma fotossíntese qualificada, porque a oliveira produz a luz. Porque a oliveira sintetiza a luz divina, os mandamentos, o Evangelho, produz a oliva, o fruto que macerado produz o azeite, que é o que o azeite é? Combustível da luz. O azeite também era utilizado como remédio, como alimento, combustível para a luz. Veja que a abrangência do símbolo. E as árvores
elas recolhem o gás carbônico da atmosfera e liberam o oxigênio. Então, o símbolo aí é a elaboração de um clima psíquico adequado, no caso da videira e da oliveira. Clima psíquico. Então, nós vamos o gás carbônico. São essas ideias complexas que os espíritos ficam nos inspirando. Que nós já temos o conhecimento de identificar o bem e o mal, então nós já sabemos, essa ideia aqui não convém. Então, isso é o gás carbônico. Ou a impureza da ostra, estamos falando da mesma coisa. Que nós vamos transformar num oxigênio adequado, um clima adequado. Um clima adequado no lar, um clima adequado na casa espírita, um clima adequado na oficina de trabalho, na via pública. Essa é a simbologia. Então, a árvore simboliza de forma extraordinária as pessoas, porque o movimento, todo o movimento que a árvore, todos os fenômenos físicos que a árvore realiza, simbolizam o que os espíritos fazemos de forma automática quando nós assimilamos as ideias dos outros. Porque o intelecto, o pensamento, também é uma luz, mas nós temos que saber que natureza é essa luz. É uma luz que é adequada? Então, os espíritos que estão saindo aí das faixas da infância da humanidade, saindo das faixas selvagens e tendo um contato com a civilização, esses espíritos podem seguir ideias complexas, está na pauta da evolução deles. Agora, qual que é a pegadinha que tem aí? Que aqueles que inspiram os novos com ideias complexas vão ter que depois que ajudar os novos com ideias adequadas. Então vai haver um emaranhamento pela pauta do magnetismo. Com esses irmãos com os quais nós vamos conviver no tempo, no espaço, pela reencarnação, ou na mesa mediúnica, pela mediunidade, quando nós, por exemplo, temos a oportunidade de dialogar com alguém para quem nós somos complexos no passado, pedir perdão, aconselhá-los a seguirem novas ideias. Perceberam? Estamos utilizando da mediunidade para ajudar esses irmãos na pauta daquilo que aprendemos na questão 779. O mais adiantado auxilia, o menos adiantado por meio do contato social. Então nós estamos realizando aqui na mesa, trabalho mediúnico, um contato social de autoexpressão com os desencarnados. Tanto com os espíritos superiores, os mentores, os orientadores, quanto com os espíritos que ainda se encontram nas faixas do sofrimento voluntário. Voluntário. E a praça da cidade. Então, com o tempo, essa praça vai deixar de ser praça de guerra e vai se transformar em praça da paz. Isso é o coração, amigos. É o nosso coração, essa praça. Deixa de ser uma praça de guerra, expressões complexas, sentimentos complexos, e passa a ser aquele ponto de encontro para a paz, que deve ser o nosso esforço. Está claro aí? Alguém quer dizer alguma coisa? A respeito dessa. E a praça da cidade, né, que está muito. O antídoto, né? O antídoto contra a obsessão é o amor. O antídoto contra a amor obsessão. irradiado, né? Amor irradiado. Segundo essas linhas prismáticas aí, que são a tolerância, as várias virtudes. Então, aconteceu na prática do bem e do amor, eu estou
irradiando luz. Sim. A luz E legítima. até a luz se aproxima. A luz legítima. É. Ou ela vai se aproximar Isso que eu na tava- pauta essa da coisa. aprendizagem, buscando o reconforto. Sim, sim. Porque ela vai sentir, sentir um bem-estar junto daquele personagem ali. Que é um movimento natural, amigos. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se pode colocar a luz debaixo do alqueire, que é uma lei natural. Aquilo que nós expressamos é visível, arrasta, atrai. Então nós estamos estudando para qualificar o que nós expressamos, sem preocupação com a natureza daquilo que vai ser endereçado para nós, porque nós estamos sendo saneados. Então não precisa haver preocupação, medo. Eu não vou desenvolver mediunidade não, porque eu vou desenvolver mediunidade e eu vou atrair os espíritos do meu lado. Amigo, já está atraindo 100% do tempo. Acreditando ou não acreditando. Querendo ou não. A mediunidade, você vai aprender a lidar com isso. Vai te dar conhecimento técnico para você identificar as influências, a autonomia, E se educar, né? a natureza. Vai se educar. Isso é ignorância, né? Mostra falta de conhecimento. Sim. Agora, nós vamos atrair sempre, iluminando-nos, nós vamos atrair quem precisa de luz. Movimento inevitável. E o medo demonstra aí o quê? Um movimento inadequado. O medo é o contrário do amor, segundo os entendidos. Não é o ódio, porque o ódio é o amor adoecido. Quem odeia, Mas quem não conhece, qual o movimento que está? né, pessoa sem- Sim. Qual é o movimento que está embutido no ódio? O amor exacerbado a si mesmo. E não aceita o diferente. Não concorda que as pessoas sejam como elas são. Então nós passamos a odiar quem não pensa como nós, quem não vive como nós. Aí nós queremos que todos sejam iguais. Segundo a nossa cartilha. Aí no lar nós vamos querer que todo mundo seja espírita. É um movimento contraproducente. Se nós formos querer levar ferro e fogo aqueles que não querem para a doutrina espírita, nós vamos gerar até um movimento de antipatia. Nós temos que arrastar pelo exemplo de bondade, compreensão, de bom senso. Assim é que nós vamos sensibilizando. Quando for oportuno e a pessoa tiver interesse, aí nós vamos dialogar sobre o assunto. E a Praça da Cidade de ouro puro como vidro transparente. Então nós estamos trabalhando aqui exatamente com essa preciosidade aí que vamos desenvolvendo. No caso é a luz divina, simbolizada no brilho do ouro puro, que vai se expressar de forma integral, cujo símbolo aí é o vidro transparente, é a mente. E vai refletir a perfeita imagem de Deus para aqueles que não o conhecem, por meio das ações, por meio das palavras. Muito bem. Então esse vidro aí simboliza também o prisma, que vai saber filtrar de acordo com a necessidade, que é o que nós já dissemos aqui anteriormente. Cada um tem uma necessidade. Vamos iniciar aqui o 22. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Aqui complica um pouco a situação, certo? Porque não vai ter templo, como nós entendemos. Aliás, na Revista Espírita, Kardec registra uma mensagem que o Espírito diz que no futuro deixará de haver religiões.
Aí uma vai ocupar o espaço que é a religião natural, que é o movimento que o Espiritismo busca implantar. A religião A vivência do evangelho. natural. É, É. em que nós adotamos a filosofia espírita, por exemplo, a filosofia do Evangelho, aplicamos de forma metódica, no dia a dia, de forma científica, mudando os hábitos, que vai redundar na consequência que é a religiosidade natural, expressada pelo amor. Amor, preferencialmente ao próximo. O amor a Deus é consequência do amor ao próximo. Ou os dois estão juntos no seguinte sentido. O amor a Deus, nós expressamos o amor a Deus adotando os estatutos divinos que nos chegam pelos profetas. É assim que nós expressamos o amor a Deus. Ou seja, nós confiamos em que aqueles mandamentos são adequados para nortear a nossa vida. É o amor a Deus na prática. Porque Deus não tem imagem. Não exerce ação direta na matéria. Nós não vamos sair de braço dado com Deus por aí. Não, nós saímos de braço dado com o próximo. Nós acolhemos o próximo. É a ele, para ele que vamos direcionar o amor. Esse é o objetivo. Então, o amor a Deus, ele se complementa com o amor ao próximo. Isso, por exemplo, fica muito claro na palavra de João na sua epístola. 1 João 4,20. 1 João 4,20. Se alguém diz que ama a Deus, mas aborrece o seu irmão, é mentiroso. Como pode alguém amar a Deus a quem não viu, aborrecendo o próximo a quem vê? Uma coisa corta a outra. Corta a outra. Então, o amor ao próximo é o foco. É o foco. E não a coisas, animais e plantas, como está no Evangelho segundo o Espiritismo. Vai nos dizer lá no capítulo 11 que há pessoas que estão com o coração repleto de amor, mas que amam preferencialmente coisas, animais e plantas. E odeiam a humanidade. Por que é mais fácil amar coisas, animais e plantas? Porque eles não propõem desafios para nós. Não nos contrariam. Não nos contrariam. Aí é bonitinho demais. Não reagem. Não reagem de forma complexa. Então é fácil. Você devotar um amor estático. É um amor, não quer dizer que nós não vamos amar Chega a ser até doente. as coisas, os animais, as plantas, não é isso que estamos dizendo. Mas na ordem de preferência são as pessoas. Aí chega a ser uma relação até doente das pessoas com os animais, por exemplo. Sim, há uma inversão de valores, transformam os animais em filhos, Exatamente isso. pessoas. Isso eu vejo demais. Hoje em dia eu sou mãe de pet. Sou pai de pet. Tem gente que diz que prefere ter animais do que filhos. Tem gente que diz isso. Muitos eu conheço. Não quer ter. E aí? Como é que você vai dialogar com essas pessoas? Como é que você vai fazer uma cruzada do crê ou morre? Não adianta a gente fazer campanha contra. Não. Tem que fazer campanha pró. É desafio, viu? Porque eles são fechados mesmo. Sim. Mas eles vão aprender pela experiência, pela dor. Às vezes eu fico pensando, Pelas, eu as, falar alguma coisa, as existências sucessivas vão instruir esses espíritos. É Mas o quê? as existências sucessivas. É bem interessante. Que eu Pela dor vai instruí-los. Eu Vai li destruir um que livro vai que destruir eu o li. Não. Vai destruir o amor. Vai destruir o amor próprio exacerbado. Né? É gerado. Eu li alguma coisa num livro que fala num processo, a pessoa tentou suicídio, e aí no processo que ela não morreu, e no processo que ela está de coma, os avós que estão acompanhando na espiritualidade levam esse indivíduo até o umbral
para que ela tenha um choque de realidade e para preservar a vida e tudo, sabe? Até descreve algumas coisas assim sobre o umbral, as categorias, que eu até fiquei muito surpresa, que eu achava que o umbral era uma coisa só, você via tudo ali, não, tem as categorias. Não, tem de categorias. umbral, que você Por vê. afinidade de propósito. Exatamente, muito interessante isso. Da mesma forma que a luz tem. É, Tudo que acontece com a luz acontece com as trevas. a falta de luz. A falta de luz. Sim. E ela não viu templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então, a nossa ideia de uma construção material para simbolizar Deus perde o sentido com o tempo, após a elaboração da essencialidade. É o que nós estamos buscando fazer aqui. Elaborar o que é essencial. Porque o objeto, no caso o tempo, é utilizado para significar o que não se encontra presente. É um elemento de transferência dessa ideia. Pode falar. E olha como é que é interessante, né? Tudo que acontece com a gente é para aprendizado mesmo, né? No coletivo, é claro, que individual também, mas no coletivo, a pandemia, né? Como que ficaram os templos? Sem poder ter esse acesso, tipo, 2 anos sem, entendeu? Então as pessoas aprenderam, quem quis aprender, né? Tem gente que até hoje, que não é no templo, né, que você vai, de pedra, que você vai encontrar, é o templo interno. Aí você vê como que o Apocalipse, né, é atemporal. Sim. É tudo, né? Na verdade, que eu lembro assim, porque as igrejas, não sei, não estou detonando religião nenhuma, mas nas outras que eu fui, o Apocalipse é para incutir medo nas pessoas. Incutir medo. Medo. Você faz isso, você faz aquilo. Entendeu? Porque aí você acha, eu achava, quando eu vim aqui, eu falei, gente, quem era louco? Eu pensei, ele é louco? Tá falando isso? Ou aquele povo que falou aquilo? Eu fiquei assim, né? Ou de tabela ou Honório, porque o Honório é que, né? Pois é. Não, mas eu fiquei assim, que era, mas eu falava que era você. Eu não sabia. Depois eu falei, gente. Acabou que é louco. Eu falei, cadê o cavalo? Que vai 4 cavalos. Que Jesus vai ter uma segunda descida. Que vai ter não sei o que nos pés. Eles falam isso pra gente. A gente fica assim, E que muitos legal. utilizam o Apocalipse para pôr medo mesmo. A importância da gente não seguir. É uma pena que muitas Não pessoas seguir conseguiram ter essa pastor, não percepção, né? seguir Porque padre. o não desafio não foi nem só para quem ia ao templo, dentro de casa, convivência familiar, né? Eu sei, mas aí eu te falei, muita gente pirou desparacou. Sim. Muitos Sim, completamente. pastores faliram. Muitas igrejas faliram por causa disso. Entendeu? Porque não é o que. Nós fomos chamados que para o tempo propõe. interno. É isso o tempo todo. Aí quando você vai ser Apocalipse, depois terminamos até falando para vocês. Muito bem, amigo. É Então, muito legal isso. o nosso tempo realmente está esgotado. Interessante. Com os comentários aí da nossa irmã Elaine, nós vamos então interromper aqui os trabalhos. Tem coisa